Olá, meus amigos leitores! Último dia do ano, tô aqui especialmente para vocês e hoje não tem livro. Ano passado a gente fez aquelas indicações, aquelas brincadeiras, hoje eu vou mudar um pouco. Vou abrir um novo quadro aqui no canal, onde vocês me perguntam e eu respondo, tá bom? Esse longo tempo que a gente passou junto aí, já tem 2 anos o canal, comemorando exatamente hoje, porque amanhã já começa o terceiro ano com novos livros, novas ideias, novas diretrizes. E vou finalizar esse ano respondendo perguntas que vocês me fizeram esse ano. Todas as perguntas já foram respondidas pelo texto ali do próprio comentários ali do YouTube, mas eu resolvi fazer esse vídeo por causa de um de vocês. Sim, você me pediu para gravar esse vídeo e eu estou gravando para você. E eu vou direto a ponto, vou responder a sua pergunta. Everson Júnior 2, ele perguntou assim: olá, tudo bem? Eu vim aqui se você poderia me dar umas dicas de interpretação de livros ou como compreender melhor, entender melhor o livro melhor. Estou lendo o jeito que está escrito. Se você pode me ajudar, faz um vídeo ou talvez me diga aqui no comentário, eu agradeço, obrigado, e deixa um joinha. Olha só, Everson, eu já escrevi para você lá e muitas pessoas me fazem esse tipo de pergunta. Estou selecionando aqui algumas. Se a sua pergunta não apareceu aqui, você pergunte novamente, que de repente, se tiver muitas perguntas, eu faço uma vez por mês, tá bom? Se vocês gostarem desse momento. Bom, interpretação de livros é um problema do Brasil. O Brasil, o problema é o analfabetismo funcional. Conheço pessoas que reprovaram na escola do Detran 10 vezes porque não conseguem dizer aquilo que foi lido. E a dica que eu dou é exatamente pelo problema que eu passei. Eu fui ler Jordan Peterson e eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão gostar. Olha só, eu tenho aqui o livro de verdade. E já vou comentar por que eu fiz isso. Jordan Peterson, então, tinha uma pergunta aqui, uma frase, um parágrafo, 10 linhas. Eu li, entendi, fiz essa postagem na rede social, inclusive a rede social que deu início a esse canal, e algumas perguntas, alguns colegas teólogos, alguns colegas da igreja comentaram. Aí eu falei, não, desculpa, não é isso que o autor está dizendo, porque eu li o capítulo inteiro, então para boa exegese, uma boa interpretação, tem que ler além daquele parágrafo. Aí outra pessoa comentou, já li esse livro e tal. Aí eu falei, não, desculpa, também não é isso que o autor está falando. Aí outra pessoa falou assim, por favor, você pode nos explicar? Aí eu gravei um vídeo de 20 minutos para explicar 10 linhas. E o pessoal, agora sim, você podia dar uma aula para a gente sobre esse assunto? Claro, inclusive ele estava citando Platão aqui. É uma das teorias de Platão que eu já gravei em outro vídeo, inclusive no vídeo dele, vou deixar no card para vocês. Mas respondendo a sua pergunta, eu dei essa volta justamente para responder, a interpretação do texto, ela vem em volta do contexto no qual o autor está inserido, e a interpretação do livro requer também um pouco de prática. A gente aprende a ler livros lendo livros. Eu comecei a ler desde pequeno, nem sempre gostei de ler. Tive um professor ali na sexta série que obrigou a gente a ler livros, inclusive, vou fazer de novo. Um dos primeiros livros que eu li foi num projeto que teve na escola, justamente voltado para que a gente fizesse provas, e aí ele começou com Meninos de Engenho e Helena. Quem nunca leu, excelente leitura, e esse ano eu prometo trazer um pouco mais de literatura nacional. Tive dificuldade, eu li, não entendi, e o professor falou assim, olha, tenta ler, que é o que eu vou te explicar agora respondendo a sua pergunta. Leia um parágrafo e entenda. O que esse parágrafo quer dizer? Que mensagem ele quer dizer? Mas é maçante. Sim, a interpretação de texto, a exegese, ela vem a partir disso, de você refletir. Que mensagem esse texto está passando? Leu aquele parágrafo, entendeu? Você passa para o próximo. Você vai ver que com a prática, você vai ler o parágrafo e vai entender o que a mensagem está passando. Você vai ler 2, 3, 4, um capítulo inteiro. Eu costumo ter a prática de, no final de cada capítulo, parar e falar assim, poxa, o que esse capítulo quis dizer? Daí vem a minha birra um pouco com Augusto Cury, porque o livro inteiro fala de um único tema e às vezes ele deixa para o segundo livro. Já, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho, o próprio Jordan Peterson, um parágrafo fala muito e eu preciso passar um bom tempo tentando digerir a conversa dele. E confesso para vocês que às vezes eu preciso conversar com outras pessoas. Quando nós lemos a Ilíada, quando nós lemos Homero, eu tive bastante dificuldade, tem um comentário aqui falando exatamente sobre isso, já vou chegar nele, exatamente porque são livros um pouco mais densos. E é uma questão de prática e é uma questão justamente de buscar o conhecimento para a interpretação dos livros. Então quando você pergunta assim, como que eu posso interpretar o livro? São essas dicas que eu dei. Leia um parágrafo, entendeu qual mensagem o autor está passando ali? Você lê o próximo, fez sentido com o anterior? Lê mais um. Está com a dúvida? Volta um pouquinho. A leitura fica um pouco cansativa, mas à medida que você vai pegando o jeito, você vai conseguindo ler uma após o outro, beleza? É mais ou menos essas dicas que eu tenho para dar. Quando você termina o livro, isso que eu faço aqui, que é ensinar para vocês o que eu leio, foi exatamente uma dica que eu peguei do Ryan Santos, eu não tenho o livro dele aqui, que é um e-book, onde ele falou que você termina de ler um livro, você ensina esse livro para outra pessoa.
Comecei conversando com os amigos, olha, li esse livro, quero conversar com você. Marcava um cafezinho ali, ia conversando com aquela pessoa sobre aquele livro, explicava para ele. Na ausência da quantidade de amigos para ouvir sobre o livro, eu gravei os vídeos no canal, porque vocês começaram a me ouvir. Evoluiu ali do clube de leitura ali do WhatsApp para cá, um abraço aí para vocês do clube de leitura. Vamos para a próxima pergunta, porque senão eu vou ficar o dia inteiro numa pergunta só. Arroba aquilo lá. Quando você vai formar o resumo, quais são suas atividades? Você faz meditação? Você faz alguma lista de perguntas? Como que você faz? Bom, meu processo criativo é primeiro ler o livro. Hoje eu leio o livro não só de forma física, porque nem sempre eu consigo transportar os livros, mas eu leio de forma virtual. Então a leitura, para mim, fica mais fácil virtual, porque eu vou só rolando o feed, eu leio. Tenho um computador aqui com 2 telas, onde eu leio numa tela, copio o que eu acho de importante para uma outra tela, um documento do Word, e no final de cada capítulo eu faço essa releitura do que eu anotei, e escrevendo minhas anotações e tirando frases de efeito, que é para fazer os shorts. No final do livro inteiro, faço uma releitura de tudo, para ver se eu entendi mesmo o conteúdo. Depois disso, eu vou criar os slides de apresentação, que é esse que está atrás aqui do celular para vocês. O slide de apresentação fica mais fácil, porque atrás do celular eu consigo ler o que está escrito de forma de tópicos, como você mesmo falou ali, uma lista de perguntas. Então são tópicos que vêm à minha memória à medida que eu leio. Então eu leio o tópico, opa, já lembrei o que eu tenho que falar. Às vezes eu atropelo, normal, faz parte, mas é mais ou menos assim que funciona. Dos tópicos, eu gravo o vídeo. Depois do vídeo gravado, eu assisto. E eu confesso para você que eu revejo os meus vídeos dos anos anteriores. Ler ali é uma média de 1 livro por semana, dá 50 livros no ano, então nem sempre a gente guarda tudo na cabeça. Algumas coisas são mais emotivas, que fixam melhor na memória, outras um pouco menos. Então eu sempre volto nos meus livros para lembrar, quando necessário eu volto nas minhas anotações, e quando necessário eu volto no livro, e muitas vezes releio livros bons, igual esse que eu já citei aqui para você, tá bom? Então meu processo criativo é mais ou menos esse. Meditação, eu citei na sua resposta, eu faço quando eu vou tomar banho antes de gravar o vídeo. Antes de gravar o vídeo, sempre um banho, aqui é bem quente, então tomando banho, eu reflito, como se eu fosse fazer uma prévia da minha apresentação. Eu vou falar assim, eu vou falar assado, como que eu vou me comportar, quais os movimentos de mão que eu vou fazer, qual o tipo de atitude que eu vou ter. Isso é bem legal, funciona para mim. Então a minha meditação, como eu já citei no vídeo sobre isso, não é exatamente sentado transcendentalmente. Pode ser também? Pode, funciona para você. Para mim, funciona em movimento. Eu penso muito melhor quando eu estou em movimento. Por exemplo, fazendo uma caminhada, minha mente flui milhares de insights. Então se eu quero ter uma ideia, é tomando banho ou caminhando. São duas coisas que minha mente funciona muito bem. Próxima pergunta, Roku com financeiro perguntou se convém a um cristão ler Harry Potter. Convém. Eu respondi na sua pergunta dizendo que a própria autora do Harry Potter, ela é cristã. Mas eu entendi a sua pergunta, o foco, porque eu tenho amigos que são cristãos assim, um pouco mais neófitos. Acho que a palavra aqui não vai ofender, seria neófito. Porque entende que aqui é um livro de magia, então seria um livro de bruxaria e já vai levando um pouco do extremo. Aqui nós temos uma fantasia, eu li Harry Potter, já respondendo uma outra pergunta que eu não coloquei aqui, é um livro infanto-juvenil, e aqui é um canal um pouco mais sério, mas enfim, eu leio de tudo e retenho o que é bom, porque as minhas filhas foram fazer um trabalho de escola, eu expliquei isso no primeiro vídeo do Harry Potter, e eu quis ler para ensiná-las, instruí-las, o que elas deveriam reter de bom aqui. A J.K. Rowling, ela é uma cristã e ela escreveu a história dela justamente com basamentos cristãos, e eu vou citando eles, inclusive versículos bíblicos que ela cita nos livros dela à medida que eu vou lendo. Mas essa crítica eu vou tirar daqui para você. Quando C.S. Lewis escreveu um experimento em crítica literária, ele falou que não existe livros cristãos, não existe livros não cristãos, assim como um prato de comida, e ele vai falar exatamente esse exemplo do prato da comida no Peso da Glória. Ele vai dizer que tô fazendo de propósito, já vou explicar. No Peso da Glória ele vai dizer que não existe um prato cristão. Comida é comida e ela te alimenta, um livro é um livro e ele te alimenta também. O que vai fazer se você ser um bom ou um não cristão, um cristão praticante ou não praticante, não é o livro que você vai ler, mas o que você vai fazer com o conteúdo que você leu. Aí esses livros aqui vão trazer essa ideia para você, assim como esse daqui, que pode trazer conhecimentos para cada um dos lados, já vou chegar lá. Porque a ideia é justamente você entender que o conhecimento que você adquire com o conteúdo que você está lendo vai ser utilizado como uma ferramenta. Se a única ferramenta é um martelo, todo problema que aparece é uma martelada, né, que você vai dar para resolvê-lo. Esse é um ditado muito antigo. Então, quanto mais ferramentas você tiver, mais experiências você viver, mais você vai ter como ferramentas para você poder usar. E aqui eu tirei muito ensinamento bom, inclusive fica a dica de você ver os vídeos. Se você não tem tempo de ler os livros, fica os vídeos que eu gravo justamente para essa ideia, tá bom? Cristão somos nós, vivendo no mundo secular, e no mundo secular vamos viver coisas seculares.
Cabe a nós decidir se essas coisas seculares vão nos influenciar, vão nos impactar, ou nós vamos influenciá-las. Ler o Harry Potter não muda quem eu sou, muito menos a minha salvação, mas pode mudar minha maneira de ver o mundo, ajudando as pessoas que leem o Harry Potter a se tornar pessoas melhores a partir da referência dos livros. Beleza? Pergunta boa, muito obrigado aí. @Alexandre Vieira. Uma pergunta. Você já leu todos os livros da prateleira? Essa pergunta é boa, eu vou pegar outro livro aqui. O Taleb, no livro Antifrágil, ele vai falar sobre a biblioteca de Humberto Eco. Humberto Eco, esse que está bem aqui também. Nós temos Humberto Eco também. Na biblioteca de Humberto Eco, ele vai dizer que a biblioteca nós não temos para ler todos. Nós temos com aquilo que nós queremos aprender. Então aqui está dizendo, não nesse livro, mas ele cita aqui Humberto Eco, que o efeito da antibiblioteca é justamente mostrar o quanto que eu não sei. Se eu tenho muitos livros de desenvolvimento financeiro, é porque eu quero aprender desenvolvimento financeiro. Esse livro mesmo está aqui há muito tempo, quero ler e tento encaixar tempo na minha agenda para ler. Porque eu tenho intenção de aprender mais, porque hoje a minha área de que eu gosto de estudar, né, desenvolvimento financeiro, gosto bastante. Tenho muito aqui de teologia, quero me desenvolver mais na teologia, tenho muito de culinária, mas quero me desenvolver. E quanto mais eu me desenvolvo, me sinto melhor. Quanto mais eu me sinto melhor, mais eu compro livros. Então, uma biblioteca não serve para você ler todos os livros, mas para você olhar e falar assim, cara, isso aqui é algo que eu quero aprender. Então, se eu leio um, eu compro 3 daquele mesmo segmento para ler. Aí eu leio mais um, compro mais 3. Então, a pessoa nunca vai ler toda a biblioteca. Esse é o intuito. Estou com a missão de ler 1000 livros, né? Vocês sabem que eu fiz os primeiros vídeos lá. E aqui tem por volta de 700. Dos 700 eu já li 60%. Respondendo a sua pergunta, que foi o que eu escrevi no seu texto. Eu já li 60% do que está aqui. Estou tentando, estou me segurando para comprar menos, para tentar ler tudo que está aqui, mas a ideia depois, num ambiente um pouco maior, no escritório um pouco melhor, é eu montar assim, uma biblioteca de livros que eu já li e uma outra biblioteca de livros que eu ainda lerei. Assim eu vou ter uma perspectiva de falar, esse eu já li todos, só para contradizer o Taleb. @ampliar fronteiras. Você lê tantos livros e não usa óculos, como que você pode não usar óculos? Então, pois é, fui agraciado pelo nosso Senhor Altíssimo. Uma pessoa que não usa óculos é chamado de hemétrope, aquela pessoa que tem 20/20 em acuidade visual. Significa que eu sim, de fato, enxergo numa distância a partir de 6 metros sem precisar de correção e numa distância de 40 centímetros também sem precisar de correção. Mas não significa que eu não preciso de óculos. Todo ser humano, quando ele faz muito esforço visual para perto, o músculo ciliar ele fica cansado. E vai passando da idade, vai chegando o momento de precisar de óculos. Pode não parecer, mas eu sou jovem. Então eu ainda não cheguei na presbiopia, que normalmente infere-se após 35, 40 anos. Não cheguei nessa idade ainda, então não uso óculos. Acredito que eu vou precisar para leitura, né, numa idade um pouco mais avançada, mas graças a Deus ainda não preciso. Precisarei. Eu usaria talvez um prisma de meio grau na parte superior para desenvolver um pouco mais aqui, um astigmatismo de 0,50 aqui, mas falei técnico demais e não vai fazer muita diferença. Não, acho que eu não vou chegar nesse ponto, tá bom? Tem um livro de ótica aqui, já que você está perguntando. A última pergunta que eu vou responder e depois eu vou entrar em outro quadro aqui. O Chopezinho Cis. Me tira uma dúvida, por favor. Esse fundo seu é real? São livros de verdade? São chopezinhos. Você viu aí que eu levantei ao longo do início do vídeo justamente para mostrar que a biblioteca é real. Você pode perceber que ao longo dos vídeos gravados, os livros vão mudando. A minha filha vem aqui, ela disse que ia usar uma temática azul, então botou os livros que tem a capa azul. Daqui a pouco ela vem com a temática vermelha, ela que arruma para mim. Peguei essa ideia justamente de um economista que ele faz os livros dessa forma, achei bem legal, porque antes ficava escondido. Tem uns brinquedos aqui, um pomodoro, um cubo mágico, a gente vai enfeitando aqui à medida que pode. Enfim, é mais ou menos essa ideia. São livros reais sim, biblioteca real. A gente, quem pega o canal do comecinho, lembra que era duas torres pequenininhas e mais um monte de livro aqui atrás, e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo na biblioteca também. Quero entrar agora no setor de agradecimento. São 2 anos fazendo esse trabalho. Agradeço a todas as mensagens de incentivo que vocês me deram, são mensagens de carinho. Confesso que pensei em parar. É mais fácil para mim apenas ler e debater as ideias do livro com outras pessoas do que gravar um vídeo. Me dá um pouco de trabalho. Vocês devem saber que com certeza dá um pouco de trabalho.
gravar, editar, roteirizar, subir o vídeo, desistir de plataformas que me dão trabalho, como o Facebook, Instagram. Nossa, que plataforma ruim de trabalhar. Antes que você fale que eu não sei trabalhar, minha esposa trabalha muito bem nessa plataforma, mas para mim não deu certo. E ela me ajudou bastante, mas hoje eu estou basicamente no YouTube, e os vídeos curtos no TikTok dão uma boa visualização para trazer as pessoas para o YouTube, mas impressionantemente bem, as métricas do YouTube me dizem que as pessoas vêm pelo WhatsApp. Engraçado, né? As pessoas pegam meu vídeo, compartilham, né, de reflexões diárias ali, e fico feliz. Então quero agradecer vocês que ao longo desses 2 anos têm indicado meus vídeos, têm passado os vídeos para outra pessoa. Espero que eu tenha agregado valor na vida das pessoas que têm assistido o vídeo. Quero que vocês comentem cada vez mais aqui, para que eu possa evoluir nesse trabalho. Pensei sim em desistir, mas quantas vezes a gente não pensa em desistir, e vias de fato nunca chegou. Nunca desisti. Se eu tô aqui, é porque eu não desisti. Pensamento de tiririca. 2 agradecimentos especiais que eu faço questão de ler. Um chama Oliver. Ele disse assim: cara, meu cérebro explodiu de tanto conhecimento em 20 e poucos minutos de vídeo. Sensacional, parabéns pelo conteúdo. Eu estou agradecendo especialmente a ele porque eu quero comentar o agradecimento que ele deu. Imagina que num livro... Bom, deixa eu pegar um livro menor aqui. Eu tenho um livro aqui com 8 artigos científicos. E são artigos de meditação profunda, que você tem que pegar ali, o C.S. Lewis é bem técnico na parte teológica, então você tem que interpretar. A minha ideia é facilitar a compreensão para outra pessoa. E ainda assim é muito conteúdo. Você tem um livro de 200 páginas, vamos pegar esse aqui, ó. 200 e poucas páginas aqui, ó. 380 páginas. E resumir ele em 20 minutos, é claro que vai ter muito conteúdo. E eu entendo que às vezes em 20 minutos é muita informação que eu falo. Recomendo para você que assista em casa, porque o vídeo é gravado para que você esteja dirigindo ali, dá o play, fica ouvindo e você retém alguma coisa que seja boa. Mas para você que é um pouco mais seleto, está ouvindo em casa, recomendo que você pegue um caderno, anote as informações, pause o vídeo, preste atenção no conhecimento, porque o conhecimento que está lá não é meu. Eu estou pegando emprestado do autor. Eu estou falando, mas é só a minha roupagem. O conhecimento está saindo do livro. Aqui eu estou pegando C.S. Lewis e trazendo para você. Aqui eu estou pegando Nicolas Nassim Taleb trazendo para você. Então eu recomendo que você anote. Pega um caderninho, veja o que é bom, depois você faça uma revisão daquilo e veja onde você pode aplicar na sua vida e você pode melhorar. Então é 20 e poucos minutos, muito conhecimento sim, de fato. Porque é muita coisa que eu vou trazer. Nesse livro aqui, por exemplo, eu demorei 40 minutos para explicar 38 leis. É muita coisa. Não tem como você pegar isso no vídeo. Anota, veja qual a lei que você acha interessante observar e veja qual é a lei que você vai aplicar na sua vida, por isso que é desse jeito. O próximo comentário faz referência a isso, por isso que eu trouxe esses 2, é do Thiago Pedro. Ele fala assim: gosto muito do seu conteúdo, muito fácil de entender, dá mais vontade de aprender da forma como você ensina. Muito obrigado, Thiago. A ideia é exatamente essa, facilitar a leitura. As pessoas não têm tempo e entra naquela primeira pergunta justamente por compreensão do que está sendo escrito. Então imagino que eu falando, explicando, deva parecer um pouco mais fácil de compreender. Confesso, pode parecer meio ególatra, eu gosto de me ver ensinando. É uma piada, né? Minha mulher olha para mim assim: você está assistindo você mesmo? Pô, mas esse cara é legal. Eu gosto de me ver falando nos vídeos ali, eu gosto de ver da forma como é feita. E se você tem alguma dica, melhoria, pergunta, pode deixar aqui que a gente vai comentar, tá bom? Eu tenho muitas perguntas aqui no canal. Onde comprar os livros? No ano passado eu fiz uma parceria com a Amazon para indicar os livros, então você vai ver muitos livros de 2024, eu falando assim: tá aqui embaixo o link de compra, aqui embaixo o link de compra. Só que o que acontece? Eu tinha poucos inscritos na época, não que eu tenha muitos hoje, eu tinha menos ainda, e as pessoas não estavam comprando os livros que eu estava indicando. A Amazon viu que ter parceria comigo não era frutífero e ela cancelou. Bom, eu não ganhava nada. Era uma parceria unilateral. E eu indicava com todo carinho, com todo prazer, porque eles disseram que eu ia ter 20% de... Eu não, né? Os clientes que compraram seus livros teriam 20% de desconto, mas eu não poderia comprar por mim mesmo. Então, tá bom. O que aconteceu é que eu pedi, falando: compra para mim que eu te dou Pix. Eu fazia mais uso do que eles. Mas então, qual a recomendação dos livros? Hoje eu compro em livrarias em minha cidade, porque eu quero, né, melhorar o comércio local. Na minha cidade não tem livraria, então eu compro nas cidades próximas, no centro, né, geralmente. Segundo ponto de compras em sebo, gosto de comprar em sebo, livros de boa qualidade, vou lá, faço uma boa verificação, gosto de comprar em sebo, gosto de comprar em sebos online, tem bastante sebo, porque eu compro muito livro, então não dá sempre para comprar um livro novo. E quando não tem, eu compro pela boa e velha Amazon, né? Alguns livros, por exemplo, os do Solo Leveling que acabaram de chegar, eu compro direto pela editora, tira Panini, vem direto para consumidor final, para mim, para você. Então, enfim, você pode comprar todos os livros que eu estou falando aqui em qualquer lugar de livraria. A livraria física é legal para você manter o comércio girando, né? Se não, você pode comprar no site online mesmo, ali você escreve o nome do livro
Eu já deixo bem discriminados os livros. Se você só copiar o título do livro, colar em qualquer página de navegador de internet, até pelo celular você vai encontrar o livro. Deixa a capa dos livros, já me pediram para trocar a thumb. Bota sua cara na thumb mesmo. Eu boto a capa do livro, porque quem vai procurar, quem olha ali a thumb, já tá falando desse livro. Então ali pela própria capa você pode comprar o livro do que ele tá falando, tá bom? Fica até mais fácil para você. Quero comentar uma crítica, existem várias críticas no canal, todo mundo é assim, ninguém é isento, ninguém é perfeito, mas essa crítica eu vou agregar valor. Ela tá falando assim para mim: Silvia Andrade Reis, fica melhor falando mais devagar. Silvia, obrigado pelo comentário, para mim é bastante construtivo, pode parecer e é o que parece, sou muito ansioso e à medida que eu vou envelhecendo, vou controlando um pouco mais a minha ansiedade. Os vídeos desse ano, tentei falar um pouco mais devagar, falo rápido, mesmo o pensamento é rápido, e se eu falo devagar, às vezes o pensamento foge. Então a gente tenta acompanhar. Então, enfim, é um processo psicológico mesmo, falo rápido, por natureza. Recomendo para aquelas pessoas que acreditam que ainda continua rápido, no próprio vídeo do YouTube aqui tem nas configurações você como diminuir a velocidade. Ao invés de aumentar, algumas pessoas aumentam a velocidade e depois não entendem nada do que eu falei. Recomendo você assistir na velocidade normal. Eu mesmo assisto na velocidade normal, porque a minha voz acelerada fica mais rápida ainda. Mas tem como você colocar na velocidade 0,75, que foi o que eu respondi no seu comentário, tá bom? E para aquelas pessoas que estão vendo o vídeo e viram suas críticas serem apagadas, críticas que vêm seguidas de palavras torpes, críticas seguidas de escalão, sabe aquelas críticas que não agregam valor em nada, eu preferi tirar. Eles caíram no grupo da moderação, o WhatsApp, o Google me pediu se eu aceitava ou não, não aceitei. A crítica só é aceita se você ficar com ela. E críticas que não vão agregar valor, eu não aceitei. Tem críticas sobre a thumb, tem críticas sobre a forma como eu falo, tem críticas sobre o tom de voz. Eu gravei esse vídeo esse dia falando que eu estava desafinando no Olá Leituras, eu fiz até uma gag no último vídeo. Mas é assim que funciona. Gosto do ponto de vista de vocês, e quanto mais vocês agregarem valor na minha vida, mais eu melhoro, né? Criticar até a roupa que eu uso, olha só. Você não pode usar de social para falar de livros de jovem. Por que não? Porque sim. Vamos lá. Pedidos de livros, vocês pedem vários livros para eu ler aqui no canal. Alguns livros que vocês me pedem vão entrar dentro da minha biblioteca, e não é porque está na biblioteca que eu vou ler, não. Quer dizer que eu vou ler um dia, não vou ler naquele momento. Ganhei um livro recentemente do meu amigo Jack, já falei para vocês, né? Tá aqui, pode ser que eu leia. Não, mentira, eu vou ler, Jack, você pode deixar. Vou ler, e vou ler o livro e ainda gravar o vídeo. Eu ganhei um livro em um ano, eu demorei um ano para gravar o vídeo. A menina falou assim: uai, aquele livro que eu te dei você não vai ler? Não, vou, amiga, vou, tá na fila. Ó, ô leitor, gravei aqui no card para vocês um livro muito bom. Ganhei de presente, e os livros que são de presente a gente lê, tá bom? Nunca leria esse livro se fosse fora do presente. E é assim que funciona. Mas dois livros que vocês me pediram muito para ler aqui foi o Jordan Peterson, ou Jordan Peterson, Percy Jackson, quase não sai, Eric. Você me pediu para ler Percy Jackson e ele me deu não só um, mas como uma coleção completa. Ele pediu para eu ler e está aqui todo Percy Jackson para eu ler, a coleção completa. Então vou ler, já vou colocar dentro da minha lista de leitura, porque já tem mais de um ano, faltou a dedicatória do Eric, mas eu vou ler a coleção completa. Outro livro que o canal Reg Pedra Oficial me pediu para ler, 48 Leis do Poder. Olha só, esse livro muitas pessoas já me pediram para ler, dentro do canal, fora do canal, porque ele vem composto através desse livro que eu li e dos Maquiavéis que eu li na versão do Jacob Petri e do próprio Maquiavel em si. Não é que esse livro é difícil, é um livro fácil, eu já li mais de uma vez, inclusive várias técnicas dele eu aplico na minha vida. O difícil é de trazer para cá. Aqui, se eu tivesse gravado 1 minuto para cada lei, demoraria 38 minutos, que foi mais ou menos o tamanho do vídeo. E que são 48. É um livro que vai dar mais de 1 hora. Eu não sei se convém um vídeo de resumo de um livro com mais de 1 hora. Mas já me programei, tá bom? Ele vai sair no livro 200. Nossa equipe numerou os números de livros lidos, porque a meta é chegar em 1000, e esse aqui vai ser o livro 200, que vai sair na média de março ali de 2026. Já está dentro do meu escopo, já está preparado, já preparei a documentação dele ali, já preparei as thumbs dele, vai sair no livro 200. Bom, promessa aí para 2026, mas já está organizadinho, está em março. Eu vou terminar o Musashi, vou terminar a coleção de Sherlock Holmes e vou focar nele. A questão não é ler, a questão é como que eu vou desenvolver. Nesse daqui eu queria desenvolver
um exemplo, um corte, principalmente na época que eu estava na disputa ali do Pablo Marçal para governador de São Paulo, eu queria colocar os cortes do Pablo Marçal, porque ele estava usando umas técnicas que estão aqui. Eu queria, caramba, eu queria muito. Por isso que eu li naquela época, né, trouxe no canal, porque eu queria mostrar para as pessoas. Inclusive, eu falei isso no vídeo. Mas como é que eu faço uma edição dessa? Vai passar de 1 hora o vídeo. Não é questão de tempo, é questão que o escopo do canal é justamente para ser rápido. Uma pessoa que está sem tempo. Por isso que eu ainda gravo um vídeo de 1 minuto, tá bom? Então fica a promessa aí, esse livro aqui e o livro do Eric para a gente ler no ano que vem. Gostei de algumas pessoas terem falado que estão usando o meu conteúdo nas igrejas para fazer culto bíblico dominical ali através dos livros, e outras pessoas fazendo provas da escola com o resumo que eu estou trazendo. Quer dizer que o resumo está bem coerente dentro da realidade. A pessoa, o comentário aqui do Renato Oficial, ele diz que, que eu salvei ele porque ele fez uma prova, né? Legal esse livro, terça-feira eu vou ter prova. Achei muito bacana, teve outro menino também que respondeu para mim, mas esse comentário já é no ano passado, eu quis trazer comentários que tivessem menos de 1 ano, tá bom? Por isso que eu não sei se mas achei muito legal saber que você tem uma prova para fazer, não deu tempo de ler o livro e usou o conteúdo que eu apliquei e deu certo. Valeu. Tem outro comentário que eu gostei bastante. A Rosilene De Curso disse: não sei o que é melhor, a história ou as reflexões. Pois é, Rosilene, os livros fazem isso, né? A gente faz bastante reflexões. Eu mesmo leio e reflito bastante sobre o que eu estou lendo, e essas reflexões justamente que vão trazer mudança na nossa vida, que já é o ponto que a Denise Andressa falou. Ela falou assim: olha, esse livro mudou a minha vida. Os livros mudam a vida. E acho legal porque as pessoas estão interagindo no comentário dela, dizendo exatamente que os livros mudaram a vida deles também. É bacana entender que os livros causam transformação na gente, e essa transformação é justamente o que a gente quer. A gente lê o livro porque é uma história divertida, a gente lê o livro porque o livro pode trazer reflexões, a gente lê o livro porque é bom. Pode ser por lazer, pode ser por transformação, pode ser por culinária, você aprender a cozinhar, tá bom? Muito obrigado, meus amigos leitores. Ano de 2026 tem muito mais leituras. Eu trouxe alguns livros mostrando para vocês. Se você quiser que esses livros fiquem de indicação para o ano que vem, para vocês, tá maroto. Eu não vou trazer os livros indicados que eu li, justamente porque em 2024 a gente leu 150 livros, aí dali eu tirei um de cada categoria. Vocês gostaram bastante, obrigado. Mas em 2025 eu estava em outro processo. Eu li um livro só para o final de semana, um livro por semana, então eu li bem menos e não consegui mostrar para vocês, então preferi deixar para você olhar no canal os vídeos que estão ali e seguir de indicação. No ano que vem tem outros livros exatamente para melhorar aí o escopo de vocês. Recomendação aí do Musashi, é um livro muito bom, fiz questão de trazer ele como primeiro livro, todo primeiro livro do ano eu trago um calhamaço. E agora o 48 leis poder no livro 200. Muito obrigado, meus amigos leitores, por mais essa leitura. Fica com Deus e tá aí respondendo as perguntas. Gostando? Deixa mais perguntas. Se tiver um volume bom de perguntas, de repente eu faço um quadro desse uma vez por mês. Se não, deixa para o ano que vem também. No final de 2026 a gente faz outro quadro respondendo perguntas. Muito obrigado. Feliz ano novo e até a próxima.